estar alegres, né? Porque estou na casa do nosso Senhor, mais uma vez. E eu peço para os irmãos abrir a Bíblia no Salmo 46. Salmo 46, verso 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém? Esse salmo é um salmo muito conhecido, né? Acredito que até quem não tem o costume de ler a Bíblia, de estudar, conhece ele, em algum momento já ouviu ele, porque eu me lembro que quando eu não conhecia, era um salmo que sempre alguém me falava, né? Quando eu estivesse passando por uma situação difícil, lesse esse salmo, ou esse verso, pelo menos, acho que eu não sabia igual até esse verso, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a gente confiar e ter Deus como nosso refúgio, né? Em todas as situações da nossa vida. Mas principalmente, como o final do verso fala, nas tribulações, né? Porque ele fala que ele estará conosco, principalmente nas tribulações da nossa vida, né? Quando eu estava escolhendo aqui que mensagem passar, eu ia passar outra, né, que eu já tinha estudado, mas aí eu vim parar nesse salmo, aí comecei a ler, que geralmente quando eu vou dormir eu gosto de ler algum salmo, o costume que eu tenho, e aí eu comecei a ler o Salmo 46, e aí eu falei, tem alguma coisa aqui que eu acho que Deus vai falar no meu coração, e é de quem vai ouvir essa mensagem. Então, vou falar sobre esse salmo. E eu tinha uma lição que fala um pouquinho dele também, né? Então, acabou que juntou aqui. Então, o título da lição é A Melhor Decisão. Qual é a melhor decisão da nossa vida? Qual é a melhor decisão que a gente pode tomar? Né? A gente toma muitas decisões na nossa vida, ao longo da nossa vida, né? Desde que a gente nasce, até quando a gente se torna adolescente, né? Quando a gente está ali na juventude, é aí que começam a surgir decisões importantes na nossa vida, né? Como um trabalho, uma faculdade, né? Depois um casamento, uma pessoa que você vai escolher para a sua vida, né? E assim vai até enquanto a gente viver aqui, né? A gente sempre vai ter escolhas. Mas principalmente a melhor escolha que a gente pode tomar, a melhor decisão é Jesus, né? É confiar nele, é ter ele como nosso refúgio na nossa vida. Essa decisão a gente sabe que a gente nunca vai falhar. A gente pode falhar às vezes no emprego, a gente escolher, na faculdade que a gente estiver fazendo, a gente pode parar para pensar, eu não gosto disso aqui, eu acho que não é para mim, às vezes a gente para, né, tranca, acontece. Mas Jesus, a gente sabe que a gente nunca vai se arrepender da nossa vida de escolher, não é? E aqui fala assim, o ser humano tem os seus refúgios. O refúgio é um lugar de proteção quando tudo dá errado. É para esse lugar que a gente se escolhe. Então, todos nós temos na nossa vida um lugar ou alguém que a gente se refugia em alguma situação difícil, né? Às vezes pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser um irmão da igreja, um conhecido, mas tem alguém que quando a gente passa por alguma situação, a gente pensa, eu vou falar com aquela pessoa, que aquela pessoa vai me dar uma palavra, ela vai ter discernimento para falar comigo, para me dizer algo. Então, todos nós temos essa necessidade. Às vezes é um lugar, às vezes a gente está passando por alguma situação e eu vou me reservar, vou me retirar um pouco, vou para tal canto, porque aí eu acho que eu vou encontrar paz, eu vou descansar um pouco, né? Então, todo mundo tem esse lugar. A transitoriedade humana reflete quem nos tornamos. A certeza que tudo passa e muda é refletida em nossas relações e decisões, que não são como refúgio, e sim como um rio corrente. Nossas promessas não são garantidas, nossas palavras levadas ao vento do impulso, de um temperamento que nos define a cada momento como seres não confiáveis. Diante disso, todos somos decepcionáveis, independente da posição, da situação econômica ou intelectual. Então, por mais que a gente tenha alguém, que a gente tem, eu tenho alguém que se eu estiver passando por uma situação, eu vou chegar para essa pessoa e perguntar, o que você acha sobre isso, o que você me aconselha? Mas a verdade é que somos falhos.
Então essas pessoas podem falhar muitas vezes, né? Podem no momento não saber o que nos dizer, ou até mesmo falar algo que a gente, né, não esperava. Eu já aconteceu isso comigo, assim, que eu pensei assim, essa pessoa aqui vai me acompanhar nessa situação. E quando aconteceu, eu me decepcionei, porque não foi como eu esperava. Mas foi porque ela quis ou não, gente, é porque a gente é falho mesmo, às vezes acontece, né? A gente não espera, né? Às vezes acontece assim. Então, por isso que a gente deve sempre se apoiar, primeiramente em quem? Em Deus. Em Jesus sempre, porque Ele nunca vai falhar, não é verdade? Então, eu me lembro assim, de quando as pessoas falavam para mim que não confia, né? E chegar para mim e me pedir alguma palavra, aí eu posso dar. Mas eu falo, primeiramente, fale com Deus. O que é que você acha disso? Olha, eu acho assim. Mas fale com Deus o que Ele vai falar ao seu coração. Porque também tem aquela coisa, a pessoa que você vai pedir, né, no momento de uma situação difícil, você tem que ver também se aquela pessoa vai ter discernimento para falar para você. Porque não é todo mundo que tem. Pode ser uma pessoa que você mais ama aqui nessa terra, mas você sabe que não tem. Eu digo por mim. Pronto, a pessoa que eu posso dizer assim, que com certeza me ama, que em alguma situação difícil ela vai querer me ajudar a fazer tudo por mim, é minha mãe, né? Minha mãe, meu esposo. Mas tem situações que eu sei que eu não posso ir a ela, porque eu sei que ela não vai ter discernimento, porque ela não tem entendimento da palavra. Então também tem isso, tem situações. Então, já tem situações que eu disse assim, eu queria falar com ela, mas eu sei que ela não vai ter discernimento para me dizer uma palavra. Então eu não ia ficar, ou tentava ver alguém, ou então eu ficava só esperando Deus, realmente. Então, tem pessoas que têm discernimento para dizer uma palavra. Ela não é o refúgio realmente, mas ela é uma ponta para levar o seu refúgio, que é Jesus. Então, aquelas pessoas que têm discernimento da palavra, elas vão poder dizer algo, né, que vai chegar ao seu coração, que realmente vai falar com você. Então, como seres humanos, somos falhos e não podemos ser refúgios, mas podemos ser ponto para levar o verdadeiro refúgio, que é Jesus. Amém. Então, que possamos ser essa ponte, né, que leva até Cristo nas situações difíceis. Quando a gente vê alguém, ou quando alguém chegar para a gente numa situação, se a gente não poder ajudar, mas que a gente possa apresentar esse salmo e falar sobre Jesus para essa pessoa e orar com essa pessoa. Sabemos o quanto dói depositar confiança em alguém que te trai, sendo desleal com você. Não é isso? Dói bastante, como eu já falei, né? É assim, é um banho de água fria em você, né? Você espera uma coisa, você imagina uma coisa e é outra. Você fica triste. Mas acontece, né? Aqui tem uma história para ilustrar isso, que eu não sei se os irmãos já ouviram, eu já tinha ouvido essa história, que é a história da rã e do escorpião. Quem já ouviu? Já ouviu? Então, oi? Esqueceu, né? Então, essa história conta assim, sobre o escorpião, que ele sempre falava ali com a rã para poder subir, né, nas costas dela para atravessar o rio, né? Porque se ele fosse sozinho, ele ia se afogar e ia morrer, né, na água. E aí a rã sempre dizia, não vou fazer isso. Se eu fizer isso, você vai me picar, no meio do caminho eu vou morrer. Não vou deixar você fazer isso. Mas o escorpião ficava insistindo, e um dia ele veio com outro argumento para ele, olha, pode confiar, eu não vou picar você, porque se eu fizer isso, eu também vou morrer. Você vai morrer, né? Eu vou picar você, você vai ser envenenado, mas eu também vou morrer porque eu vou me afogar, então confia em mim. E ele cedeu, né? A rã cedeu. E aí, no meio do caminho, o que vocês acham que aconteceu? Picou, né? O escorpião picou a rã. E aí a rã perguntou, por que você fez isso? Aí ele respondeu, me desculpe, mas é a minha natureza. Ou seja, é a minha de mim, não tem como não fazer, né? É o meu instinto. Então essa história ilustra um pouco da gente. A gente nunca pode pensar, fulano nunca vai errar comigo, fulano nunca vai me decepcionar, eu vou confiar isso aqui, eu vou contar isso aqui para ele. Porque infelizmente somos falhos, é a nossa natureza. Assim como a natureza do escorpião é picar realmente, ele só sabe fazer isso, né? O que ele encontrar, ele vai picar. A gente também, gente, a gente também é falho, né? Então essa história ilustra um pouco isso. O único que realmente não muda, que realmente sempre é o mesmo, é Deus, né? Isso está lá, não precisa abrir, mas está lá em Malaquias, né? 4, verso 2, que ele fala que eu não mudo, né? Deus mesmo fala isso sobre ele, que ele não muda jamais. Amém.
Então, em todas as circunstâncias, principalmente na angústia, Jesus sempre será um socorro bem presente. Então, essa escolha, ela é uma escolha bem sucedida. Então, é uma escolha que a gente terá sucesso se a gente escolher confiar em Deus. Então, se alguém um dia já te decepcionou, ou se deixou você triste, não fique triste com essa pessoa, não fique guardando o rancor dela, porque um dia você pode fazer isso também. Um dia você também pode decepcionar, porque é da nossa natureza fazer isso, né? Infelizmente. Então, confiemos plenamente e somente em Deus. Amém? Amém. E eu agora vou convidar vocês a ler detalhadamente o Salmo 46, que como eu falei, eu pensei em pregar sobre ele, justamente porque eu fui lendo e foi me tocando, né, algumas coisas. Então a gente vai ler verso por verso e refletindo um pouquinho em cada verso. O primeiro verso que a gente já leu, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então Deus sempre será o nosso refúgio, mas principalmente nos momentos mais difíceis da vida, onde às vezes somos abandonados. Às vezes somos abandonados em uma situação, né? Às vezes a gente queria ter alguém do nosso lado naquele momento, mas não tem. Às vezes, como eu falei, a pessoa não tem nem como estar ali, não sabe dar uma palavra, porque ela não tem discernimento, e aí a gente fica sozinho. Então imagine que essa pessoa que você confia, você tem ela para tudo, só ela, e em um momento ela te deixa, você vai se sentir sozinho, abandonado. Então, se apegue nisso, se apegue que Deus vai estar com você, que Ele é o seu refúgio, que mesmo que você não tenha essa pessoa naquele momento, mas você terá Deus sempre. Ele fala que Ele sempre será o nosso socorro, Ele sempre estará presente conosco. O verso 2 e o verso 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Em qualquer situação, Deus está conosco, não temos por que temer. Amém? Amém. Então a terra pode estar tremendo, né? O mar furioso, as ondas, mas Deus, Ele está conosco. Amém. E a gente tem que confiar nisso, né? Porque a gente vive isso hoje em dia. Aqui, quando fala a terra tremendo, a gente pode ver a nossa vida. Muitas vezes vai estar assim. A gente vai estar passando por alguma situação, seja no nosso casamento, seja com algum familiar nosso, seja no nosso trabalho, né? A gente vai estar assim. E o mundo está assim, né? Semanas passadas aí, eu não acompanho o noticiário, não assisto TV, mas pelo celular, eu fiquei sabendo aí dos conflitos lá no Rio de Janeiro, né? Imagina como aquelas pessoas não estavam nem dormindo em paz. Falei, como é que você vai dormir em paz? A qualquer momento alguém entra na sua casa, pega você como refém, como aconteceu com a senhorinha, lá pegaram ela de refém, ela que perdeu a vida, né? Ali, naquele conflito. E assim está o mundo. Ele dá longe, quando eu fiquei sabendo de tudo isso, eu fiquei com medo daquilo, não tive. Agora você ficou pesado em pensar que um dia pode acontecer aqui perto da gente, né? Pode acontecer conosco também. A gente pode um dia estar andando na rua e alguém nos abordar, alguém, ou um familiar nosso, na verdade, pode acontecer. Mas a gente não tem controle sobre essas coisas. A verdade é essa, a gente não tem, né? Então, eu não sei, acho que foi em algum estudo bíblico que eu estava falando, acho que a Luísa estava até comigo no dia, lá em Corrinho. E eu falei para ela que não está no nosso controle. Não adianta a gente ficar ansioso. Ela falou que tinha muito medo de perder os pais, não foi? Ela disse: eu tenho muito medo, quando acontece alguma coisa, eu já fico tremendo, começo a chorar, não sei o quê. Aí eu falei para ela: olha, você tem que somente entregar a Deus, porque não está no seu controle. Não tem como. Eles podem vir acontecer alguma coisa, podem adoecer, isso não está no seu controle. Você tem que somente entregar a Jesus, porque Ele sabe o que é melhor, não é verdade? Então não tem como. Então a gente tem que confiar que Ele diz que mesmo que venham as tribulações, Ele vai estar conosco. Amém? Amém. Verso 4 e verso 5. Aqui Deus nos dá uma promessa, né, desses dois versos. Ele fala: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Amém. Então aqui nós temos uma promessa de um novo lar, né? Um novo lar, que Deus estará conosco.
E a gente vai ler lá em Apocalipse 22, que vai falar sobre isso aqui. Apocalipse 22, verso 1. Né, o último capítulo do último livro da Bíblia, né? E no aqui João, né, inspirado por Deus, está descrevendo a Nova Jerusalém, né, que é a cidade que Deus preparou para os salvos. E no capítulo 22, verso 1, amém? Ele diz assim: então o Senhor me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Amém. Amém. Então esse rio que Deus diz, olha, confie em mim, se alegre em mim, que tem um rio, tem uma cidade, tem uma nova morada, eu estou lá, eu estou no meio dela, eu estarei com vocês lá. E jamais ela será abalada, né? Jamais haverá nada que a abale. Aqui nós sabemos que podemos passar por coisas que nos abalem, mas lá não haverá mais isso. Então, que nós confiemos nessa promessa que Deus nos dá. Amém. Verso 6 e verso 7. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Esses versos são muito lindos, né, gente? Eu gosto desse verso e gosto também do Salmo 42 que Deus disse, porque estás batendo a minha alma, porque está vinculada dentro de mim, né? Confio em Deus, pois sempre louvarei. E esse eu me lembrei bastante dele. Então Deus nos diz que Ele está no controle e no tempo certo Ele irá agir, né? Então Deus está no controle aí, mesmo com essas guerras, com esses conflitos, Ele está permitindo nada fugir do controle dele, né? Ele está no comando de tudo. E Ele diz que no momento Ele vai agir, né? As nações estão bramando, os reis estão se abalando, mas Deus, Ele faz ouvir a voz dele. Enquanto Ele ordena, tudo se aquieta. Deus está no controle de tudo. Verso 8 e verso 9. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Então, aqui Ele confirmando que Ele age, né? É tudo no controle dele. As pessoas falavam muito que a Covid foi um tipo de juízo de Deus, né? Naquele momento, porque as pessoas estavam, né, ali, de certa forma, zombando, falando do carnaval, né? Que teve lá escolas que fez um baile com Deus, né? De querer mostrar que Satanás triunfou sobre Jesus, enfim. Eu ouvi falar muito sobre isso. Mas uma coisa é certa: os juízes de Deus vão vir sobre essa terra, né? Ele vai tomar assim, justiça por tudo isso que essas pessoas fazem, né? Esses conflitos, essas coisas, Deus está vendo. Então, às vezes a gente olha e pensa, quem irá nos socorrer? Porque até quem está no comando faz pior, né? Não tem um que saia em nosso favor. Pelo contrário, né? Já entra no poder, parece. Quando chega a política que eu vejo o povo brigando, principalmente crente, eu me pergunto, meu Deus, tem o que na mente? Porque eu não tenho. Lê a Bíblia e sabe o que vai acontecer. Aí sai brigando de um lado e do outro brigando por outro. Para que isso, gente? Quem está no poder é fazer o que não presta. A verdade é essa. Não tem mais para onde correr, não. Pode ser quem for. Então, não tem por que a gente ficar assim. A gente tem que correr para Jesus. Amém. Ele, seja quem for, quem está no trono é porque Ele permite. E seja o que for fazer, Ele também está permitindo. Quando Ele quiser, quando Ele falar, tudo isso vai cessar. Eles não têm poder realmente, eles acham que tem, mas eles não têm. Nós sabemos que o único que tem todo o poder é Deus. E os últimos versos, que é os versos 10 e 11, que diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Então ele termina o verso falando: se aquietem, vocês passam por tribulações. Eu sei que o mundo está em tribulações, mas eu estou no controle. Eu sou o Senhor dos exércitos, né? O mesmo Deus que batalhava ali à frente de Davi, né, dos outros reis, que dava vitória a eles, né, sobre aquelas nações, é o mesmo que está conosco. É o mesmo que fala: se aquietem, fiquem calmos, confiem em mim. E eu quero que vocês leiam o verso 11, aplicando para vocês.
né? Então vocês digam: o Senhor dos Exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Amém? Então que possamos confiar que Deus está conosco, que possamos em todos os momentos entregar nossa vida a Ele, né? E confiar, que possamos estar aos pés de Cristo. E sempre que estivermos passando por alguma situação difícil, como eu falei, quando eu passava por uma situação difícil, eu gostava de ler o Salmo 42, também é verso 11, verso 5 e verso 11 se repete. E esse verso também agora eu vou levar mais ainda comigo. E quando estiver passando uma situação, pensar: se aquiete, o Senhor dos Exércitos está com você, Deus de Jacó é o seu refúgio. Amém? Então agora nós vamos ouvir um louvor que vai falar sobre isso, sobre acreditarmos em Deus, sobre confiar nele. Quem conheceu o hino, pode cantar junto. E quem não conhece, medite na letra, porque Deus falará ao nosso coração. Né?
nosso refúgio e nossa fortaleza. Obrigada, Senhor, por estar presente conosco. Obrigada por nas tribulações, Senhor. Sabemos que qualquer um pode falhar, mas o Senhor nunca falhará. O Senhor nunca nos decepcionará. O Senhor está conosco, o Senhor nos promete um novo lar, Senhor. Promete estar conosco agora e para sempre. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos traz essa palavra. Obrigada porque o Senhor cuida de nós, mesmo quando a gente é ingrato, quando a gente falha, mas o Senhor não falha conosco. O Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, independente de quem somos. Que possamos render nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Que possamos aquietar nosso coração, aquietar nosso ser, lembrar que o Senhor está conosco. Que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que possamos fazer igual ele disse. Que possamos crer em Ti, que a nossa fé esteja segura em Ti, Senhor. Que nada aqui venha nos abalar, nós confiamos em Ti. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe para que a igreja, Senhor, que nós venhamos crer e não sejamos abalados. Às vezes ficamos tristes, desanimados, porque vamos à guerra, vamos à luta e muitas vezes sentimos desanimados por não verem as pessoas aceitarem, por não ver as pessoas confiarem, às vezes por não ver a igreja mais ativa, mais viva, e isso nos deixa triste. Mas que a igreja sabemos que não irá cair, Senhor. Porque o Senhor prometeu que estará conosco até o fim. Então sabemos que isso não irá acontecer. Que o Senhor venha nos ajudar. Se alguém aqui está passando por tribulações, se alguém está querendo desistir, que o Senhor venha levantar, Senhor. Que o Senhor venha estar à frente dessa pessoa. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que fique conosco, com as nossas famílias e que nos traga aqui novamente no próximo culto, Senhor. Que possamos estar aqui e que no nosso dia a dia também possamos estar sempre declarando que o Senhor é nosso Deus.